Boa noite, pessoal. Então, estou aqui hoje aguardando pelo Rogério. Rogério deve estar chegando. Enquanto ele não chega, eu quero lembrar a todos vocês que semana que vem, quarta-feira, dia 30, nós vamos ter a nossa live com uma paciente que teve uma anorexia muito grave, mesmo, muito grave. Ela teve numa situação crítica. E vocês vão poder ouvir, vão poder perguntar para ela o que vocês quiserem, tirar dúvida. Enfim, eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal de poder ter contato com alguém, né, que passou por uma situação tão difícil como é a questão da anorexia. Olá, Rogério. Eu te convidei para você participar e Oi, agora Di. você entrou. Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo ótimo. Fora uma conjuntivite que está me deixando meio fora de combate, mas o É resto está tudo mesmo? ótimo. É tão chato, né? Muito. Conjuntivite é uma coisa que, pô, a gente contornando não é nada grave, mas é tão desagradávelzinha, né? Sim, com certeza. Pois é. Então, olha só, o pessoal está chegando e hoje eu estou recebendo aqui na nossa live de quarta-feira, às 8h30, o querido cirurgião bariátrico Rogério Vilela, com quem eu tive o prazer e a honra de trabalhar durante anos, não foi mesmo, Rogério? Muitos anos, verdade. Exatamente. Então, olha só, eu vou passar a palavra para o Rogério, para ele poder se apresentar, e eu quero dizer para vocês que fiquem à vontade, façam todas as perguntas que vocês quiserem. Rogério é muito sabido e vocês vão poder tirar muitas dúvidas com ele, tá? Então, Rogério, você, o que você Bom, manda Dias, hoje? em primeiro lugar, te agradecer pelo convite, né? Lembrando que amanhã você vai estar na minha live, né? É Falando, verdade, isso mesmo. amanhã, 8 horas, a gente vai ter a nossa live. E, então, a gente está aí nessa trilha da obesidade já tem mais de 23 anos. Praticamente 2000, né? Na época de ano 2000 a gente começou nessa empreitada e enfrentando desconhecimentos, né? Que a gente não sabia como a coisa funcionava e todos os pacientes enchendo o saco, que saco, tem que passar na psicóloga, né? E, e hoje a gente sabe, né? Hoje não, já tem um bom tempo que a gente sabe qual a importância, né, da psicóloga no pré e talvez até mais no pós, e onde ninguém dá nem valor para isso, né? E, e a gente aprendeu isso no lombo, né? Fazendo, quebrando a cara. É, É e verdade. eu acho que a Dirce, ela tem um programa lá na PUC muito bacana, né? Que é uma coisa que a gente vê muito isso hoje nos pacientes que reganham peso, seja por dieta, seja por cirurgia, que está ligado ao que a Dirce prega, né? Que são os transtornos alimentares. A gente acha que, não, eu operei. Eu costumo brincar disso, eu falo o seguinte, que imagina que você foi para a academia e aí você contratou um personal e durante 6 meses você malhou, tomou vitamina, tomou whey protein, e aí seu corpo ficou bonitinho, e aí você fala, pronto, atingi o meu objetivo, não preciso mais malhar. E na Pois é, mas verdade não é, é o tal negócio, né, Rogério? Porque ninguém lembra que obesidade é uma doença é uma crônica. doença, é isso. Então, é uma doença que você tem que tratar o resto da vida, E né? que não tá, Não e é que não assim, tá ah, só no ficou boa e sobrepeso, pronto. e que não está só no excesso de peso. Então, assim, você pesava 140, hoje você pesa 70, você está curado? Não. Eu costumo dizer para os meus pacientes assim, você é um obeso de 70 quilos. É um obeso emagrecido. Exatamente. Então, assim, a hora que ele se descuidar, parar de ficar atento, né, ele tem uma chance, ele já foi gordo, ele tem uma chance de voltar a engordar muito. E é Pois é, muito e como frustrante. é uma doença, e a pessoa é uma doença que está absolutamente ligada, né, aos hábitos, sobretudo aos hábitos alimentares. Sim. Então, para poder mexer nisso,
é uma coisa que requer tempo, investimento e consciência e responsabilização, porque é a responsabilidade que faz a pessoa conseguir transformar qualquer coisa, e, sobretudo, o corpo, né? Então, Sim, esse é um trabalho de formiguinha. Agora, eu acho que é muito válido, né, a gente lembrar que a obesidade não tem cura, mas tem tratamento. É parecido com, por exemplo, a hipertensão. Não tem sim, cura, mas você com a medicação você tem uma vida absolutamente normal, não vai ter AVC, derrame, não, porque está controlado. isso. Agora, se faz a cirurgia bariátrica e acha que ganhou o mundo, tô curado, vai engordar tudo de novo. E a gente já viu isso, né, Rogério? Muitas Muitas vezes. vezes, muitas vezes. Eu acho, eu disse, que assim, com a vivência que eu tenho hoje, que o maior problema está na sua área, na psicologia, onde a pessoa não dá valor, onde a pessoa não entende. Porque no primeiro ano, ele não vai conseguir comer direito, ele vai emagrecer. Só que aí depois ele começa a descambar, aí começa a beber, aí bebe cerveja, bebe leite condensado, e come chocolate, volume, talvez ele nunca mais consiga comer, mas ele É, vai voltar a engordar. Por quê? Porque o problema está ligado na recompensa, né? Na questão de recompensa cerebral. Você vai buscar uma serotonina, você vai buscar uma dopamina, fazendo, né? Até achei interessante, hoje de manhã eu estava assistindo uma live de uma psiquiatra amiga minha, e ela falou assim, é a fase do eu mereço, entendeu? Ah, não, hoje eu trabalhei muito, eu mereço. Ah, não, porque eu já fiz, eu já emagreci, eu já estou bonitinho, então eu mereço comer um chocolate. Não é que você não vai comer nada, né? O problema é, eu sempre falo, não é o que você come entre o Natal e o Réveillon que te engorda, é entre o Réveillon e o Natal. é Então, exatamente. a gente precisa ter regras, mas existe uma coisa que foge às regras, que é a nossa mente. A nossa mente, às vezes, ela mente para a gente, né? Então, você não consegue. Ah, não, pô, eu consigo ir para academia todo dia, eu consigo acordar, eu consigo isso, consigo. Cara, mas às vezes a tua mente te dá uma traída na tua. Dá uma pirada, né? Você acha que alguém quer estar em depressão? Ninguém quer estar em depressão, né? Claro. Mas, cara, acontece. Então, eu acho que é muito importante. A gente tem visto muito isso. E, assim, via de regra, aqueles pacientes que têm maior adesão à terapia pré e pós são pacientes com maior sucesso, né? Eu acho que isso. Eu não tenho esse número estatístico, mas é infinitamente Mas maior. isso é uma coisa que, né, hoje em dia não tem mais muita dúvida. Há uns anos atrás, quando a gente começou, né, Rogério, isso ainda era muito questionado. Mas eu acho que você tocou agora num ponto muito importante, que é assim, é olhar para o alimento como uma forma de compensação. E aí é por isso que fica nessa coisa do merecimento. Eu mereço. Eu mereço o quê? Eu mereço me castigar? Eu mereço Engordar ficar mais de doente? novo? Não. Eu É, quero ter prazer. É a busca do ser humano, né, pelo prazer. Agora, buscar prazer é ótimo, tem tudo a ver. Agora, o problema é o excesso, né? sim. Porque, como eu sempre digo, onde tem excesso, tem problema. É. Assim, eu não sei se você concorda comigo disso, com o seu conhecimento, mas eu li uma vez um artigo que ele falava assim que o ser humano ele é tendencioso a ter alguns vícios, Uhum. né? Normal, vício de cigarro, vício na bebida, vício em sexo, seja lá o que for. Então, assim, a gente tem que tentar administrar e buscar um vício bom, né? Então, um vício de uma boa leitura, um vício de ir para academia, de correr, tanto que a gente conhece pessoas que são viciadas em esporte, né? O cara, se não correr, ele pira. Então, mas também não é saudável isso, porque tudo que está no limite, né? Bom, se o cara não correr, ele explode com a esposa, né? Então, acho que a gente tem que saber que, por exemplo, eu gosto de ir para academia, eu costumo fazer um story quase todo dia voltando da academia. E aí eu dou sempre uma força de vontade, né? Aí uma vez eu falei assim: olha, você só vai dizer que você não vai malhar depois que você botar a roupa e chegar na academia. Aí chega lá, você fala assim: não, hoje eu não vou. E aí várias pessoas falaram: pô, cara, isso foi legal, eu agora estou indo mais. Só que, por exemplo, eu fiquei gripado agora. Peguei uma gripe semana passada, eu fiquei uns 4 dias sem conseguir malhar. E eu falei assim, cara, eu contava com isso? Não contava.
Claro. Então a tua cabeça também te bota em situações que às vezes não dá para você falar assim, ah, eu fiz a cirurgia, está resolvido. Não dá, a coisa é bem mais complexa. E eu acho que isso não é só de cirurgia, né, Dias? Você falando em peso, né, em transtornos alimentares, a gente está falando de qualquer tipo de sobrepeso. Eu te digo assim, aqui na clínica hoje, a gente tem um percentual de grande de pacientes que não são bariátricos, que vêm para emagrecimento. Então, a gente criou alguns Uhum. protocolos de emagrecimento. E aonde que está o X da questão? Aqui, ó, cabeça, sempre cabeça. Ah, mas é porque eu fui numa festa e a festa tinha meus amigos e eu acabei bebendo cerveja, eu saí da dieta. Sabe, sempre tem, não, porque não sei quem era aniversário da minha mãe, eu não podia deixar de comer o bolo da minha mãe. Sabe, começa. Pois é, Só que agora se ele fosse a lá. questão é exatamente essa que você está falando. Eu gosto muito de lembrar do que o doutor Alfredo Halpern dizia. Todo mundo tem que poder comer de tudo. Agora, a Isso, questão são as quantidades. O quantidades. problema não é comer um bolo, é comer 3, 4, 5 pedaços de bolo. Comer um pedaço de bolo não tem nenhum problema. Ou um Todo mundo pedaço faz todos aniversário, os tem pai, dias. mãe, família que faz aniversário, Isso, amigo, não exatamente. é? A questão é poder entrar em contato com a coisa mais difícil, que é o É o limite, limite. né? É isso aí. E aí É isso aí, você falou. parte para o excesso. E aí, quando chega no excesso, é que a coisa é, toma uma outra dimensão, E tem o né? já, que Por- né, disse. Já que eu comi um bolo hoje, eu vou comer o docinho, eu vou comer não sei o quê. Tá, depois eu volto, né? Tem o já. imagina, isso daí faz parte, Então, né? faz parte. E a gente tem visto muito isso. As pessoas falham nessa manutenção mental, entendeu? Falam, cara, meu limite é esse, eu vou criar. As pessoas, sei lá, elas estão perdendo essa. É igual, por exemplo, mal comparando, tem uns pacientes que falam assim: ah, eu não queria operar a obesidade porque eu vou perder o prazer de comer. Eu falei, de jeito nenhum, meu amigo. Você gosta de comer o quê? Camarão? Aí você vai chegar um dia numa festa que tem um buffet farto, e você vai dar aquela olhada assim, falar, hoje eu tô afim de comer camarão. Você vai pegar lá 2, 3, 4 camarões, dependendo do tamanho do camarão, e vai comer só camarão. Mas você não vai passar vontade. Agora, você quer comer camarão, carne assada, frango, arroz. Aí é muita coisa, né? Pois é, porque a grande dificuldade de quem tem problema com limite é exatamente poder dizer não, né? Dizer não Isso. é poder escolher. Então, esse é o trabalho mais importante da nossa área. Ajudar o paciente a introjetar o não como alguma coisa positiva. Porque lá no início, nos primórdios da vida psíquica, o sujeito, por algum motivo, teve dificuldade de ouvir o não. Então, ficou com alguns, como a gente chama, alguns buracos, algumas falhas na constituição da subjetividade. E isso aparece nos momentos em que o sujeito é um pouco mais vulnerável, ou seja, na entrada da adolescência ou na entrada da vida adulta. Porque são os momentos de passagem para todo mundo, isso é uma coisa que é do senso comum, são os mais difíceis, em que as pessoas ficam mais vulneráveis. E é exatamente aí que a doença se instala. E nesse momento, a gente percebe que aquilo que estava lá atrás, escondido, aparece e transborda. Então, a gente precisa ajudar o paciente a lidar com o não como alguma coisa positiva, porque não é negativo. Não quero, não pode. Se você não aprende, se você não aprende a dizer não, você não tem como escolher. Aí, se você não escolhe, você quer tudo e fica atuando na polaridade, no tudo ou nada. Porque eu acho que você deve ter também encontrado muito isso. Quase todos os obesos que eu atendi, que eu atendo, já fizeram jejum com facilidade. O problema de quem tem transtorno alimentar, tanto obesidade como anorexia, bulimia, a questão é o limite. É saber o quanto eu posso. Por quê?
Poder, todo mundo pode comer de tudo. A questão é a quantidade. O quanto eu Esse é que é o problema. posso e o quanto eu devo, né? Por- Exato. Porque você falou uma coisa que me fez lembrar de vários pacientes. Até essa semana teve uma paciente que eu atendi assim. Aí, uma pergunta que a gente sempre faz na primeira consulta, né? Fala assim, a partir de que momento você começou a engordar, ou você perdeu? Porque tem gente que chega Uhum. para a gente e fala assim, não, eu sou gordinha a minha vida inteira. A criança gordinha, adolescente gordinho, né? Mas, assim, via de regra, não é assim. Aí a pessoa, às vezes é uma criança gordinha, aí fica adolescente magro e volta a engordar. E aí são alguns momentos da vida que você fala assim, cara, eu vinha bem, eu vi essa semana, eu vinha muito bem, eu sempre tive um pouquinho de sobrepeso, mas discreto. Aí minha mãe morreu. Aí minha avó morreu. E aí a pessoa se descamba, né? Ou seja, ele está num limiar ali da estabilidade muito pequeno, né? Como você acabou de mencionar, é o vulnerável. E aquilo degringola. Até, tudo bem, a gestação às vezes engorda. Mas depois da gestação, aí entra o filho, entra não sei o quê, parará. Então, assim, são momentos pontuais da vida da pessoa que ele estava vulnerável, mas por uma casquinha de ovo ali ele conseguia se manter. E aí quebrou a casquinha de ovo, ele perdeu. Pois é, porque eu acho que hoje em dia, com a informação correndo do jeito que acontece, que a gente sabe, que não quero me perder nisso, existe um pouco mais de consciência de que a obesidade é uma doença. Porque você olhar para a obesidade com critérios morais, aí o obeso é o preguiçoso, é falta de Isso. caráter, não tem educação. Mas hoje em dia a gente tem um pouco mais a ideia de que as pessoas olham para o obeso, mas como uma doença. Mas isso precisa estar meio que impregnado. É uma doença. E os obesos também precisam, né, entender e incorporar que é uma doença e que precisa de tratamento. De tratamento. Pode ser tratado. E que eles próprios, os obesos, não podem ficar se culpando e se criticando pelo fato de comerem a mais ou de estarem acima do peso. Por quê? Eu acho que isso daí é uma coisa que a gente precisa lembrar. O grande problema é exatamente poder dosar. Então, o nosso trabalho é ajudar esse paciente a poder entrar em contato com as suas reais necessidades. Por quê? Por algum motivo que a gente às vezes não consegue identificar, lá atrás, nos primórdios da vida psíquica, essa pessoa, ela não aprendeu a identificar as suas necessidades, né? Até porque, tá chorando, a mãe achou que estava com dor de barriga, mas ela estava com fome, ou então estava sujo, ou então estava com fome. Enfim, não importa, mas não aprendeu a identificar as suas necessidades. E aí faz com que ela não consiga dizer não quando ela já está satisfeita. E isso vai virando um hábito. Então, é um trabalho de formiguinha, que a gente é como se você fosse. Eu não gosto muito de usar esse termo, a desconstrução, porque no caso dos transtornos alimentares, eu acho que não é bem uma desconstrução. É você construir alguma coisa lá onde não existe nada. Né? É que ficou um buraco. Um dos Entendi. nossos grandes teóricos, o Balint, ele chamava de falhas narcísicas, que estão lá no início e elas aparecem. Em momentos de vulnerabilidade, elas se impõem. E isso faz com que, quanto mais tempo a pessoa se manteve nesse clima de vamos fingir que eu não sou doente, só eu tenho uma tendência para ter um comportamento disfuncional. É ficar lindo dizer isso. Eu tenho cliente que chega com esse discurso, quando na realidade a gente sabe que o sujeito tem dificuldade de lidar com aquela situação porque ele não aprendeu a identificar. Então, é um trabalho muito delicado. Tem aqui uma nossa seguidora que está conosco toda semana, a Luane, ela está dizendo aqui que é uma construção de novos caminhos no cérebro, novas conexões neurais e que existe uma relação
de mais emoções positivas e esquemas cognitivos coerentes com o comer. É isso mesmo. O que você diria para ela, Não, Rogério? bem bacana isso daí, né? Realmente, você está sendo até uma aula para mim essas tuas colocações, porque você vai falando as coisas e eu vou me lembrando do meu dia a dia. Que isso acontece toda hora. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer, que eu falo assim: o que precisa acontecer para você entender que você precisa de tratamento? Não estou falando de cirurgia, né? Então, por exemplo, eu cito alguns exemplos. Um menino que eu operei no final do ano passado, que ele chegou a 220 quilos e quebrou o pé andando. Ou seja, aí ele quebrou o pé, e aí ele foi internado, ele fez uma trombose. Entendeu? Olha a história desse cara, né? Então, assim, o que precisa acontecer na tua vida para você entender que você precisa de ajuda? É isso. E as pessoas negam, falam assim: não, mas eu não Eu acho que estou eu bem, preciso. eu estou bem. Isso É. é uma forma de você negar uma doença. Vai negar que você tem pressão alta, para ver o que acontece, né? Eu tenho cliente que tá tudo assim, porque não é, porque teve um derrame, cara, É, porque a é. pressão era altíssima, Então, mas é o não que tomava eu falo. nenhuma, e aí, Providência. exatamente, Então, é o que eu falo. O que tem que acontecer para essas pessoas, né? Então, a gente fala assim, cara, outro dia uma colocação: ah, mas tem gordo que é saudável. Aí eu falo, bom, aí tem duas abordagens. Se ele fosse saudável mentalmente, né, 100%, né, ninguém é 100%, mas pode falar, ele não estaria obeso, primeira coisa. uhum, Segundo, tá, fisicamente ele não tem artrose, não tem hipertensão, não tem diabetes, o exame de sangue é legal. Aí eu faço a segunda pergunta: até quando? uhum, É uma questão de tempo, porque o teu joelho vai gritar algum dia, né? A pressão. Eu lembro de uma menina que a gente operou adolescente e ela tinha 14 para 15 anos na época e ela tinha uma insulina bizarramente alta, já triglicerídeo, colesterol muito alto. Aí eu falei assim: é óbvio que aos 14 anos você não tem nada, né? Mas quando você vai ficar diabético, eu não sei. Mas você vai ficar diabético com uma insulina alta desse jeito. Então é aquilo que eu volto a falar. O que precisa ocorrer para as pessoas falarem assim, cara, eu preciso de um tratamento. E hoje ainda existe, né, disso, com toda a evolução que a gente tem, de você falar assim, poxa, você não quer conversar com um psicólogo, né, fazer uma terapia? Eu não sou maluco, né? Não tem isso. é uma crença, né, que as pessoas têm, e isso é fruto, né, de falta de informação, que terapia é coisa para maluco. Agora, essa crença, ela atrapalha muito, né, o Muito. tratamento, a necessidade do sujeito tomar consciência de que ele tem uma doença. Aquilo não é um problema de comportamento, não é um problema moral, não, é uma doença. Então vamos olhar, porque negar a realidade não ajuda em nada, nem a ninguém. É, Então a gente e, precisa despertar isso no paciente quando ele chega, porque é uma coisa que a gente ouve muito, né? O paciente chega assim: agora toma, tá com você, você vai me emagrecer. Não, você tem que devolver isso para o paciente para que ele entenda que é ele entrar em contato com, em psicanálise a gente diz, é entrar em contato com o seu desejo, mas na realidade ele tomar consciência, né? Se responsabilizar pelas escolhas dele, para que ele efetivamente possa transformar o corpo, porque você só consegue transformar alguma coisa pela via da responsabilidade. Se o sujeito fica se sentindo culpado, eu costumo dizer que a culpa é a mola mestra da compulsão à repetição. A gente vive numa sociedade judaico-cristã. Então, o que acontece? Quando você se sente culpado, o que você faz? Todo mundo procura ser castigado. E como é que as pessoas se castigam? Repetindo o mesmo comportamento. Isso na obesidade é muito claro. Ah, já comi tanto. Aí fica muito culpado. Aí fica triste, isso, fica arrasado, vai lá e come isso, mais. Agora, isso. quando você consegue se responsabilizar, você quebra esse ciclo de compulsão à repetição. Por quê? Porque a responsabilidade
E a consciência que ela traz é transformador, coisa que na culpa não. Fica que nem cachorro correndo atrás do rabo e não vai chegar a lugar nenhum e vai ficar cada vez mais doente. Porque é um tipo de doença, a obesidade, que a tendência é só piorar. Sim. Não, e aí fica naquilo que você falou. A pessoa te dá o bastão e fala assim, me emagrece, É, né? Aí esse cara, ele vai voltar a engordar, porque ele vai emagrecer enquanto o seu tratamento está fazendo efeito. exato, claro. O cara toma um Ozempic, ele emagrece. Acabou o Ozempic, ele engorda. Exato, porque a questão das canetinhas injetáveis, que inclusive eu já tive várias lives, sobretudo com o Isidoro, conversando a respeito dos prós e dos contras. Sim, claro. O maior contra que tem é o fato de serem carésimas, né? Sim. Porque se a pessoa pode investir. Mas talvez seja bom ser caro, porque senão, como não tem receita Exato. médica, todo mundo usar e a gente ia ter muito mais efeito Mas é colateral. exatamente isso que eu tenho me batido muito nas lives, é para que as receitas sejam retidas, para que haja algum Sim, tipo de com controle. Porque, certeza. inclusive, a gente viu isso no início do ano com o Ozempic. Diabéticos que precisam do Ozempic ficaram sem, porque foi uma corrida danada e o mercado não deu Não conta. As deu pessoas que conta. precisam ficaram Mas, sem. Isso é mas de péssimo. novo, né? Mas de novo, a pessoa está procurando uma bengala para emagrecer ela. Entendeu? Ela não toma Exatamente. consciência daquilo. Eu falo para os pacientes, falo, gente, usar o Ozempic, usar a Monjaro, usar essas canetinhas, seja o que for, é igual, por exemplo, nós vamos tirar o carro que está enguiçado. Às vezes eu preciso de 4 pessoas para começar a empurrar esse carro. Depois que o carro começou a andar, uma pessoa só empurra, né? É, Então, é assim, claro. eu posso usar isso como uma alavanca para dar aquele start que eu não estou conseguindo. Gente, e depois vamos cuidar de você sem remédio? Porque se eu te Pois ensino a é. andar de Agora, uma coisa muleta. que eu estava vendo hoje e que está sendo muito comentado no Congresso da da É, Sociedade Sociedade Brasileira de Brasileira de Cirurgia Cirurgia Bariátrica e Bariátrica. Metabólica, a questão do balão gástrico digerível. Você sabe, está a par dessa. Como é que funciona isso? Eu Eu achei uma coisa disse, eu, assim, eu, interessante. eu até tô para conversar com um dos representantes, ele ficou de vir aqui me visitar, não veio ainda. Uhum, Mas assim, vamos comparar com outro balão, entendeu? uhum. É, eu conheço, não sei qual é a sua expertise nisso, mas eu conheço muito poucas pessoas que tiveram sucesso com o balão. Pelo mesmo motivo que a gente está falando de tudo. Mas o cara coloca o balão, aí ele tem que tirar o balão, ele volta a engordar, coloca outro balão, volta a engordar, coloca outro. Aí ele vai para um negócio mais radical, eu vou para a cirurgia. Então, assim, eu acredito que essas soluções, elas possam elas vão ser similares, o balão deglutível ou o balão não deglutível. Porque, na verdade, você vai deglutir o balão com uma mangueirinha, né? A mangueirinha vai ficar aqui no esôfago. Aí você enche o balão, puxa a mangueirinha, o balão fica lá. Aí, depois de um certo tempo, ele é digerível e ele desintegra e você vai. Sempre existe a possibilidade de ele obstruir no intestino, né? Sempre vai ouvir. Outro dia eu operei um cara que engoliu um palito de dente e o palito chegou numa hora que ele furou o intestino. Ele foi passando, até que passou bastante, foi lá no finalzinho, mas furou o intestino. Então, eu acho que se essa pessoa tem alguma alteração, alguma dobra intestinal mais aguda, ele pode ter. Eu prefiro não me estender muito sobre, porque realmente eu não conheço, eu conheço, mas eu não conheço tecnicamente o assunto. Eu estou para me informar, depois eu até te passo essa informação. Mas eu acredito que o resultado é tão qual o balão colocado por endoscopia. Pois é, eu tive uma paciente que foi uma coisa, eu fiquei muito impressionada. Ela chegou a colocar, isso já faz algum tempo, né? Não era esse digerível. 5 vezes o balão. Eu já Cinco operei várias vezes. pessoas que botaram E cinco, olha, quatro, né? ela é mulher de um cirurgião bariátrico Olha, não acredito. e os filhos, um é o anestesista, enfim, não vou dar muito detalhe para a gente não localizar. Mas veja, é exatamente o que você falou. 5 balões. Essa pessoa, ela está procurando uma solução mágica. Ela não Mágica. quer se A comprometer. cirurgia para ela também não vai funcionar direito.
Exatamente, não vai funcionar. É o que a Luane estava dizendo aqui para gente. Que, olha só, ela diz, até mesmo sem autorresponsabilidade, a pessoa fica naquela ideia de que dieta é algo temporário e fica naquele vai e vem, emagrecer, engordar, quando, na verdade, a responsabilidade deve ser para sempre. Isso. Claro, é uma doença que tem que ser tratada sempre. E não tem nada enfim, não denigre ninguém o fato da pessoa Ninguém, estar atenta para a sua dieta. Não, com é porque certeza. fica a tendência, eu percebo muito isso, e na medida que eu estou ficando mais velha, essas coisas vão ficando um pouco mais claras, né? As Vão. A gente pessoas vai. ficam muito. É, um imediatismo muito grande. Tem que ser alguma coisa rápida. Então, Disso. eu quero fazer uma dieta, quero emagrecer, e pronto, vai ficar boa, vou comer de tudo. A Isso. vida Isso. inteira, gordo ou magro, a gente tem que cuidar da dieta para ter saúde. Mesmo a pessoa Saúde. magra, não dá para Sim. comer tudo de qualquer jeito. E às vezes a pessoa é magra, mas só come porcaria, come só carboidrato, não come proteína, tem perda de massa muscular. Aí está com 70 anos, não consegue levantar da cadeira, né? Exatamente. E a gente Então, vê isso com muita frequência. muita frequência, muita Infelizmente, frequência. né? Isso é uma E, coisa. mas isso que você falou também da gente ficar velho é uma coisa interessante. A gente vai realmente tendo uma visão. Se você, se você me perguntasse hoje assim, Rogério, como seria o mundo ideal de uma cirurgia bariátrica? Eu vou usar a cirurgia porque é minha praia e eu acho que é o extremo mais radical, né, que a gente chega. É, eu acho que esse paciente teria que fazer 1 ano de terapia no mínimo e só poderia ir para a cirurgia quando o terapeuta liberasse. Não que ele fosse ser isento de falha, né? Uhum. Porque às vezes você sabe, né? Eu lembro, eu brincava, eu falava assim, eu consigo pedir para o paciente fazer qualquer coisa antes da cirurgia. Ah, Vai no psicólogo andando de promete qualquer costas. coisa. Ele vai. Agora, no pós, Uhum. ele some, entendeu? Então, assim, Exatamente. eu acho que esse paciente, se a gente estivesse num local de uma medicina um pouco mais concentrada, esse paciente teria que ir para o plano de saúde dele lá, olha, você vai buscar a nossa equipe de psicólogos, e depois que ele te classificar como um paciente operável, você vai procurar um cirurgião, entendeu? Eu acho Agora, olha só, eu não sei se você está lembrado, mas eu tive uma situação muito delicada com um paciente nosso que você operou. Eu vou até dizer o nome dele, porque não tem, enfim, ele não tem como ser identificado. É o Tony, né? sim, O lembro, claro, Tony, sim, claro. ele teve um desfecho muito triste, mas Isso. olha só, eu vou aqui dar uma pincelada. Eu apresentei o caso do Tony num congresso que teve da Coesa em São Paulo, há uns anos atrás. E eu apresentei o caso e eu fiquei chocada, porque eu expliquei que ele tinha ficado 1 ano se preparando, porque era um caso, né? Enfim, ele era um toxicômano brabo. Isso. Então, por medida de precaução, nós o mantivemos em atendimento durante 1 ano. Rogério, você não pode imaginar, houve um racha no auditório, a metade quase voou no meu pescoço, incentivados pelo presidente da Coesas na época, porque disseram que era um absurdo eu ter mantido o Tony 1 ano em tratamento. A frase do presidente na época foi a seguinte: obeso tem que entrar na faca, não tem que fazer nenhum tratamento antes. Essa pessoa era psiquiatra, tá? Bom, aí o que aconteceu? Tivemos um desfecho muito triste com o Tony e que não Sim. teve a ver com a cirurgia. 3 anos depois da cirurgia, Já ele magro, teve estava um bem, né? problema. Qual foi o problema? Foi exatamente ele ter abandonado a terapia. Ele fez tudo que a gente pediu, que a gente quis, até a cirurgia. Depois da cirurgia, ele nunca mais apareceu no meu consultório. Não, E 3 anos eu ainda depois, te digo.
e eu te digo uma coisa, ele ficou bem, Uhum. né, por esses 3 anos, porque ele tinha feito o preparo lá da ajuda psicológica, e ele estava bem. A vida dele estava boa. O primeiro viés que ele teve na vida, ele degringolou tudo. Pois é, porque ele tinha uma estrutura frágil. Aí ele tinha que ter se mantido em terapia. Ele não podia nunca ter abandonado a terapia. E aí ele começou a melhorar esses 3 anos, ele ficou ótimo, etc. Agora, era uma pessoa que tinha uma fragilidade muito grande. Ele tinha, não sei, acho que ele estava com 43, 44 É, anos. por aí, Ele cara. Por nunca aí. tinha tido uma relação sexual sem ser paga. E isso aconteceu depois da Jura? cirurgia. Aí Ah, o que aconteceu? ah, Quando, quando a namorada dele terminou a isso, relação. isso eu sei, isso eu fiquei Pois sabendo. é, aí o que aconteceu? 1 ou 2 meses depois, o Isidoro falando para ele: volta para terapia, volta para terapia. Ele não voltou e foi encontrado uma semana depois, Morto, morto. né? Se suicidou. Uma Agora, é muito overdose. fácil as pessoas dizerem que foi por causa da cirurgia. A gente sabe que não foi, né? Claro que não. Agora, esse caso eu acho muito emblemático, porque Muito. houve um racha no auditório, metade das pessoas me deram total apoio, é claro. Imagina nesse caso, um caso de um toxicômano grave e tal, né? Era o mínimo. A outra metade, imagina que absurdo! Ninguém precisa se preparar para cirurgia. Eu ouvi isso de pessoas É. da área psi. É É, muito grave isso. e a coisa vai numa dinâmica, né, Dirce? Porque, assim, naquela época que a gente começou, lá, mais de 20 anos atrás, o que acontecia? Tinham poucas equipes fazendo bariátrica, e aí as Uhum. equipes começaram a criar grupos, e era grupo, assim, uma ou duas consultas com psicólogo, cirurgia, uma ou duas consultas com psicólogo, cirurgia. Quando você tentava fazer uma coisa um pouco mais, né, vamos fazer mais consultas, vamos fazer. O paciente fala, doutor, eu vou Ó, operar contra equipe. quero ir embora. Então, assim, é aquele do quero agora, como você falou. Eu quero remédio para me emagrecer amanhã, entendeu? É tudo eu quero agora. É impressionante. É a questão do imediatismo. A nossa sociedade atualmente, né, tem esse imediatismo que eu acho que é muito bem representado pelo celular. Tudo pelo celular, muito rápido. Muito Ninguém rápido. mais. É muito engraçado, porque hoje em dia, se você telefona para alguém, aquilo parece quase que uma invasão. Né? Razão. As pessoas acham Exatamente. horrível. Ah, me telefonou. Por quê? Porque tem que ser aquela coisa, tem que ser uma mensagem por escrito e tem que ser respondido imediatamente, porque senão o outro vai e telefona, aí o outro vai se sentir invadido. É tudo numa busca por um imediatismo, pelo prazer imediato. Ninguém pode esperar nada. Não se Nada. É, espera mais. E, isso é uma e verdade. qualquer doença precisa respeitar um processo, porque ele não se resolve de uma hora para outra. Não. Se você adquiriu hábitos que se tornaram inconscientes, você não vai mudar esses hábitos de uma hora para Não outra. vai, Assim, não vai, não precisa vai. de um todo trabalho que mexa com o quê? Com o Porque inconsciente. é como você falou do Tony. Ele fez um tempo de terapia, ele estava melhor, ele parecia uma cabeça boa, ele ficou bem depois da cirurgia, arrumou a namorada, ela estava feliz. Mas aí como é que você sabe que ele não estava bem? Porque o primeiro degrau mais alto que ele teve pela vida, ele tropeçou e caiu. Exatamente. Porque a vida dele já era uma vida muito conturbada. Mas ele tinha conseguido se equilibrar, o Isidoro estava dando todo o apoio para ele, e ele estava realmente conectado com o desejo dele, né? E, sobretudo, eu trabalhei muito com o Tony a importância dele identificar as necessidades dele. Isso é fundamental, né? Sim, E eu senti que dava para poder autorizar a cirurgia. Mas quando a gente sabe que depois da cirurgia os pacientes não colaboram mais, aí às vezes fica tarde, né? sim, sim. É, mas também a gente.
Na verdade, tudo a gente está aprendendo, né? Se você pensar que as primeiras cirurgias laparoscópicas de bariátrica a gente levava 6 horas e hoje a gente leva 1 hora e meia, 1 hora e às vezes até menos, então, assim, tudo é uma aprendizagem. Isso também é um aprendizado. Eu lembro de alguns pacientes que foram bloqueados pela psicologia. Eu falei assim, aí o paciente, Ah, doutor, claro. não tem um jeitinho de me operar? Eu falei, eu não vou te operar. Com certeza ele pode ter chegado em alguém que o operou. Outro dia chegou uma menina para mim e disse que ela falou, doutor, eu vim aqui para operar bariátrica, minha psiquiatra não quer que eu opere. Aí eu falei, por que sua psiquiatra não quer que você opere? Não, porque eu já tentei suicídio 2 vezes. Aí ela levantou assim a blusa e mostrou os cortes assim, né? Eu falei, eu acho que a sua psiquiatra está certa. Não, mas o que eu queria, doutor? Ela não sabe muito bem das coisas, eu que sei. Eu queria que você me arrumasse uma psicóloga. Eu não vou contar nada dessa história para ela e ela vai me liberar. Eu falei, olha, a única pessoa que pode liberar você para essa cirurgia é a sua psiquiatra ou uma outra psiquiatra para quem ela passar o seu caso. Você vê como é que é? A pessoa ainda tenta te seduzir. Só Claro. faltou me subornar. E olha só, a Luane está perguntando aqui, no caso de paciente com adição, como a avaliação para cirurgia é feita? Então, olha só, Luane, primeiro a gente precisa lembrar de uma coisa. Todo paciente obeso, ele é adicto. Sim. Qual é a adição dele? Ele é adicto do alimento, né? Então, a gente tem que trabalhar exatamente a compulsão dele. Se ele está equilibrado, vamos pegar de novo o caso do Tony, né? Esse paciente complicado, mas ele se preparou, ele estava bem, ele entrou em contato com as limitações dele, com a necessidade dele de mudar a vida dele, porque ele não estava, ele morava numa cobertura, ele não estava conseguindo mais descer para pegar o elevador, porque tinha uma escada da cobertura para baixo. Uhum. Então, isso há tantos anos atrás, sei lá, 15, quase 20 Tem anos, mais, né? Eu quase ninguém fazia atendimento por Skype e tal, mas eu fazia. Olha, os últimos 2 meses do Tony, eu só o atendi online, porque as pernas dele estavam do jeito que ele não conseguia mais andar. Então, isso daí mostra o nível de comprometimento que um paciente adicto, viu, Luane, pode chegar. Por quê? A adição dele é movida pela compulsão. Se ele não trabalha essa compulsão, ela vai se manter. Agora, a gente sabe que é muito comum o paciente obeso, ele, como é que chama? Ele deslizar para outro tipo de adição. Sim. Por exemplo, para compra, para o álcool. Uau. Uhum. Então, a avaliação para cirurgia do paciente obeso tem que ser feita com muito critério, porque a gente precisa saber disso, viu, Luane? Todo paciente obeso é um adicto. Então, ele tem uma compulsão, e essa compulsão precisa ser trabalhada. A dificuldade dele de dizer não, a dificuldade dele de identificar as suas necessidades. É isso que faz com que o paciente ele tenda para essa busca desesperada pelo prazer. Porque a vida de um obeso mórbido, tem muito pouco prazer. Dos poucos prazeres que se É comida. concedem é a comida. Então, há uma angústia muito grande antes da cirurgia, porque aí depois da cirurgia eu vou querer comer, não vou poder. Isso é uma das questões, mas o mais importante é a gente poder transmitir para o paciente que realmente ele vai ter que entrar em contato com a possibilidade de encontrar outras fontes de prazer. A principal de obeso e de todo ser humano é e deve ser o alimento, mas não pode ir para o excesso. Aí é que mora o perigo. O excesso é que bota tudo a perder. Então, a gente tem que ajudar o paciente. Ele é um adicto, ele é compulsivo,
mas ele precisa entrar em contato com isso para ele poder ir modificando. E é por isso que é tão difícil, porque você não faz essa mudança de uma hora para outra. Então, um mínimo de 1 ano para um paciente mais grave não é nada demais. É demais. 1 ano de terapia não é nada. Então, é Até porque adicto. ele não levou só um ano para engordar, né, Dirce? Então, É, exatamente. agora, Ele pode ter Dirce, levado 1 ano para adquirir, sei lá, 5 ou 10 quilos, mas quando um paciente, como era o caso do Tony, que tinha 190 quilos, ele engordou a vida inteira. Ele começou a engordar com 20 anos. Aí então, chega mas em 44 e não vai emagrecer em agora 1 ano. você falou uma coisa interessante, né? Você vê, o Tony, usando o Tony como exemplo, né? Uhum. O Tony já não conseguia mais descer as escadas, ele já estava com uma série de problemas. Então, também nós, da área da saúde, temos que ter essa sensibilidade, porque se você prende o Tony por 5 anos em terapia, talvez ele nem Ah, chegue à cirurgia. claro. Ele ia morrer ou de um infarto ou de um AVC. Então, também a gente tem que ter essa sensibilidade, né? De entender. Eu lembro, você citou o caso do Tony, eu lembrei do caso de uma moça que a gente internou. Quer dizer, ela internou por outro motivo no hospital, e ela tinha aquelas pernas que a gente chama de elefantise, aquelas pernas gigantes, né? E a gente teve até que fazer a adaptação. Então, ela já estava consciente, só que ela não conseguia ir para as consultas. E aí, o que que a gente Uhum. fez? A gente montou um esquema, ela ficou internada por uma infecção nessa perna dela, ela já não conseguia andar, de tão grande que eram as pernas. A gente fez avaliação psicológica, a gente fez avaliação cardiológica, todos os anos com ela internada, operou, ela ficou mais, sei lá, quase um mês no hospital, e aí que ela foi embora. Então, assim, a gente também tem essa. Cara, uma pessoa na época também de 40 anos, uma professora, não conseguia dar aula lá na universidade que ela dava aula, porque ela não se movia mais. Pois é, e eu queria te perguntar uma coisa, que eu não vejo muito na minha clínica. Na minha clínica, na realidade, eu nunca vi. E eu não sei se você já se deparou com isso. O tal do linfedema. O lipedema. 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 Ah, eu tenho aqui na clínica, a gente tem bastante. Mas o lipedema, na verdade, quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. O lipedema, ele tem muito uma. Vê se vai ficar visível aí para vocês. Uhum. Tá vendo? Tá. Essas regiões aí são onde as mulheres acumulam gordura. E eles estão muito ligados às questões hormonais. Uhum. Então, por exemplo, tem mulheres até que não são gordas, eu já tive casos aqui de mulheres não gordas, magras até da parte superior, e tinha aquela perna que a gente chama de tronco de árvore, que você não vê joelho, não vê tornozelo, né? Então, isso está muito ligado à resistência, à predominância estrogênica. Aí é uma mulher que tem, desde adolescente, né, uma predominância de estrogênio muito maior do que do progesterona, e ela acumula gordura em locais específicos. Porque, por exemplo, um menino e uma menina, que estão entrando na puberdade, eles têm aquele corpo de criança iguais, Uhum. né? Aí o menino começa a produzir testosterona, começa a nascer pelo na perna, ele começa a crescer, falar meio grosso, né? Uhum. E a menina começa a crescer peitinho, a ter cinturinha, quadril, cintura, quadril, coxa, de menina. E quem faz isso é o estrogênio. Quando esse estrogênio está exacerbado, aí não vou entrar nesse mérito da questão, que não é o motivo da live, né? Aí ela acaba acumulando muita gordura em excesso naquela região. Aham. Porque é um acúmulo de líquido linfático, não é? Não, não, não. Existem duas coisas. Existe um problema da elefantise, né? Que aí é uma questão linfática, e esse não é só uma questão linfática, é uma questão de retenção de gordura na região. Lógico que todos os vasos, as veias, as artérias e os vasos linfáticos vão ficar comprometidos. E aí, assim, imagina o seguinte: quando a gordura ela funciona como uma esponja. Quando você está Uhum. num período mais gordo, vai inchar onde tem mais gordura. Então, a mulher que tem lipedema vai inchar mais na perna, vai fazer mais celulite. Aí entra o processo inflamatório crônico do organismo. Aí vai uma cascata de acontecimentos, entendeu? Mas a gente tem, inclusive, uma das coisas que é bom para isso, né, que trata bem isso, é a tal da gestrinona, que agora a Anvisa criou aí um bloqueio temporário aí nos implantes hormonais de gestrinona. Que a gestrinona faz justamente isso, ela bloqueia o estrogênio.
Uhum. Olha, a Elis Bossa, ela está perguntando aqui sobre a gordura abdominal. Por que será que aumenta na menopausa? Por, por que que aumenta? Então, aumenta justamente por causa disso. Aí, se você pegar, por exemplo, ó, é, aqui ó, na minha foto, ó, a gordura abdominal tem a ver com cortisol e insulina, que é uma questão mais da mulher idosa. Por exemplo, que é mais comum no homem. Como o homem não tem tanto estrogênio, onde é que ele acumula mais gordura? Na barriga. Lembra daquelas que a gente falava antigamente? Gordura de maçã, corpo, sistema de pera, Uhum, né? Antigamente a gente tinha muito isso. A mulher tinha uma gordura mais pera e o homem tinha uma gordura mais maçã. Ou seja, o homem tinha uma uhum. gordura mais no centro da barriga e a mulher tinha uma gordura mais em quadril e coxa, né? Isso. E é isso, mas também, assim, hoje em dia, nem isso é respeitado, né? Porque, por exemplo, a mulher costuma ter muito braço, muita gordura no braço, às Uhum. vezes tem que fazer aquela cirurgia. Dificilmente o homem tem gordura no braço. Então, assim, É, é aquela distribuição de gordura que foi feito na puberdade e quando você engordar, vai engordar mais ali. E o que acontece na mulher menopausada? Qual é o hormônio que ela parou de produzir? Estrogênio. E a estrogênio, né? gordura deixa de ficar onde ela estava e começa a acumular em outro lugar. Então faz todo sentido, né? A Faz todo questão sentido. do acúmulo depois de Isso. uma. Depois Mas que de há qualquer essa forma, revolução, né? mas de Com qualquer um dos forma, tudo está hormônios. ligado à alimentação, óbvio. Eu sempre falo o seguinte, gente, pega a imagem de um filme da Segunda Guerra Mundial, campo de concentração de Auschwitz. Ninguém tinha lipedema, ninguém tinha tireoide. Ah, eu estou gordinho porque minha tireoide não funciona. Só tinha pessoas cadavéricas porque não existia comida. Então eu falo assim, que chega aquele paciente para ele assim, mas eu não como nada, doutor. Eu não sei por que que eu sou obeso. Por que que quando eu opero emagrece? É claro, porque é um comer Eu errado, comer né? errado. É um comer errado, que não tem muita possibilidade, né, de transformação se a pessoa não estiver imbuída do espírito de que ela tem uma doença e que ela precisa de tratamento. Sim, Tem desculpa da menopausa, da tireoide. É verdade, Elisa. A questão da menopausa muitas vezes aparece, né, como uma desculpa. Agora, eu não sei exatamente até que ó, ponto há essa relação com a deixa, questão de- da. deixa eu explicar uma outra coisa aqui, o Uhum, Dirce. Para quem não conhece, né, eu acho que muita gente que eu estou vendo as perguntas são pessoas que estão muito ligadas à tua área, então não são pessoas tão leigas assim. Mas, por exemplo, existe a nossa estrutura celular que gera energia no nosso corpo, se chama mitocôndria, uhum, né? Então, a nossa mitocôndria gera energia para a gente. Nossa célula cardíaca, uma célula do coração, pode ter de 5.000 a 10.000 mitocôndrias por célula, tá? Porque o coração é um órgão muito ativo, não pode parar de bater. O músculo normal, o músculo do bíceps, ele vai ter aí 2 a 5.000 mitocôndrias por célula. uhum, A célula de gordura, ela tem no máximo 100 mitocôndrias. Então, o uhum, que acontece? Quanto mais gordo está a pessoa, menos mitocôndrias ela tem, menos metabolismo ela tem. Tanto que a uhum, célula de gordura ela é considerada uma célula quiescente, ela é uma célula adormecida. Eu tive agora uhum. no Congresso em São Paulo de medicina regenerativa, onde se falou de células troncos, e aí o que, que se falava? Que a célula da gordura tem quase a metade da sua idade, porque é uma célula que está dormente. Então ela tem muito menos metabolismo. Então é um processo assim, quanto mais gordo eu vou ficando, menos energia eu vou produzindo, mais gordura eu vou criando. É um ciclo vicioso. Isso daí faz parte, né, dessa noção que a gente precisa incorporar mesmo que obesidade é uma doença que precisa de tratamento. Precisa. Porque, não, mas aquilo que você falou, né? Não, mas tem obeso que é saudável. Mas até quando? Até Não vai quando? ficar saudável muito tempo, Não. né? A gente teve não vamos citar nome, mas um super obeso, que foi nosso cliente, que é artista aí, e que ele dizia que ele era muito saudável. Ah, sim. Mas ele não era nada Aham. saudável. E Não, engordou tudo de novo. e ele tem uma frase que ele falava para mim, e ele falava assim, cara,
olha só, eu sou ão, eu não posso ficar inho. Não me deixe Exatamente. magro, por favor. Pois é, mas isso aí é uma loucura. Ele nunca ia ficar magro, né? E ele emagreceu um pouco, e a mesma coisa que acontece quando desapareceu, nunca mais apareceu no meu consultório, fez Isso. questão. Eu fui ao hospital quando ele operou, fui lá 2 vezes, mas depois da cirurgia desaparecem. É. Ah, olha só, a Elis também está dizendo aqui que ela Eu nunca vou tinha escutado isso. As células gordurosas não desaparecem, murcham. É É isso, é exatamente interessante. isso. O que acontece? Na nossa criação, até os 5, mais ou menos 5 anos de idade, por isso que é importante a criança não ser gorda, né? Aqueles conceitos antigos, criança saudável era criança gordinha, né? Então, assim, Hum, nosso número de células gordurosas aumenta em número, tá? Depois dos 5 anos de idade, elas não aumentam mais em número, elas só aumentam em volume. Então, por realmente é isso que isso é que tão acontece. importante a prevenção da obesidade Exatamente. na infância. Na infância. É Então, isso. assim, muito comum você ver um obeso que falou: "Ah, eu era bem gordinho quando eu era criança." Ou seja, ele tem um número maior de células, que pode ser até o dobro de uma pessoa normal, e quando você emagrece, essas células murcham, elas não desaparecem. A não ser que você vá lá e faça a lipoaspiração. Aí, aquela lipoaspiração, as células vão embora. Claro, mas aí é uma coisa mecânica, né? Mecânica, Mas olha, eu mecânica. acho que foi muito bom a gente poder ter tido essa conversa. Amanhã, para quem tem interesse, tem a live do Rogério, que é às quintas-feiras, às 8 horas. Isso. E o Rogério gentilmente me convidou. Nós vamos conversar amanhã sobre transtorno alimentar. Agora, Rogério tem uma clínica que não é só de obesidade, né? Não Isso. é só de cirurgia bariátrica. Isso, Então, isso. amanhã, quinta-feira, às 8 horas, a gente vai conversar também pelo Instagram. E eu Isso. quero lembrar vocês também que na semana que vem tem uma paciente minha que é uma pessoa adorável, uma menina que hoje ela tem 18 anos, mas ela começou comigo quando ela tinha 15 anos. E ela teve entre a vida e a morte, uma anorexia gravíssima. E ela hoje está equilibrada, compensada, e ela fala sobre esse momento com muita propriedade. E ela vai vir conversar comigo na semana que vem, no dia Bacana. 30, quarta-feira que vem, às 8h30, também vou estar esperando vocês. Então, olha só, Rogério, muitíssimo obrigado pela sua participação excelente. Eu que E você pode se agradeço. despedir. Obrigado, gente. Obrigado pela atenção. Se alguém quiser, meu Instagram está aí. Se quiser mandar algum direct, perguntar alguma coisa, eu respondo. Tá bom? Fiquem à vontade. Obrigado, Dias. Sempre um prazer. Amanhã estamos juntos de novo. Amanhã estamos juntos. Muito obrigada a todos. Foi um prazer enorme. E mandem perguntas, comentários, dúvidas, que vocês terão resposta, sem Isso aí. dúvida. Com Valeuzão, certeza. pessoal. Até Tchau. amanhã. Tchau, tchau, Rogério. Obrigado. Tchau. Tchau.